Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Ora então, muito boa noite, é terça-feira, mais um especial informação aqui na sua SBT Television, com as habituais notícias, o desporto, a linha aberta, temos uma quantidade de coisas hoje para si. E começamos exatamente com a notícia mais importante do dia. Sim, Luís, o ex-polícia Derek Chauvin foi acusado e foi culpado pelos 12 jurados no julgamento da morte de George Floyd. Chegaram a um veredicto esta tarde sobre as 3 acusações e ao fim de 10 horas de deliberações o veredicto foi claro. Chauvin foi declarado culpado dos 3 crimes de que foi acusado: homicídio involuntário em 2º grau, homicídio em 3º grau e homicídio por negligência. Dentro de 6 a 8 semanas será conhecida a sentença do ex-polícia. Até lá, Derek Chauvin permanecerá sob custódia do condado de Hennepin, em Minneapolis. Ricky, este era o veredicto esperado. O veredicto esperado, Luís, e agora estamos um país... Porque senão haveria um problema grave. Continuamos a ter um problema grave porque está tudo em alerta. Os departamentos de polícia estão em alerta. Porquê? Porque agora há desautorização das polícias. Correto. Portanto, de uma maneira ou de outra, é uma situação que era esperada, mas para o qual agora as autoridades têm que estar preparadas. Porquê? Porque se o veredito fosse diferente, poderia haver, portanto, o caos. Já sabia que ia haver. Já sabia. Agora, assim, não se sabe muito bem se isso poderá levantar uma onda de não protestos, mas o chamado looting, que dizia... Aliás, eu ouvi há dias um especialista em assuntos de polícia, da Academia de Polícia, que disse que colocar o joelho na parte lateral do pescoço é uma forma de impedir que a pessoa saia dali. Portanto, está nos manuais. Ainda que desta vez me pareça que o joelho do polícia estava junto à carótida portanto, do suspeito, cortando-lhe a respiração. Portanto, houve ali, poderia ter havido ali o engano, digamos, do próprio polícia, mas outro julgamento não seria de esperar. Luís, não seria de esperar porque foi muito tempo. 8 minutos e 46 segundos, penso eu, várias chamadas de atenção para que deixasse de fazer isso. Portanto, há uma negligência. Agora, vamos ver, poderá acumular 25 a 40 anos de cadeia. O veredito vai ser lido de 6 a 8 semanas. Mas vamos ter muitos polícias presos, qualquer dia não temos polícias, não é? Eu penso que o problema maior aqui, Luís, e isto, portanto, os novos mundos levam a isso. Há muitas coisas que estão a acontecer e a desautorização policial poderá ser o maior problema. Exatamente. Porquê? Porque é um... O polícia deixa de ter confiança, não é? Correto. Para mim, correto. Agora, vamos ver se as interpretações daquilo que aconteceu hoje no Minnesota não leva a outras finalidades que para mim não tem nada a ver com o caso. Bem, Louis Weber é o primeiro candidato a apresentar a sua candidatura à vereação no bairro Leste em Newark. Crime e qualidade de vida são tópicos centrais. Louis Weber apresentou hoje formalmente a sua intenção de concorrer ao cargo de vereador do bairro Leste, nas eleições municipais que se vão realizar em maio de 2022. I want to officially announce that I will be running for Eastward Councilman in 2022. It's something I wanted to do for a while. I think there's no better time than now. Now is the time. Weber é o atual diretor do ABC, o departamento que rege estabelecimentos com licenças de bebidas alcoólicas, foi polícia e tem raízes em Portugal, mas classifica-se a ele próprio como um produto do Ironbound. Louis Weber is a kid from the Ironbound that cares about community, that loves the East Ward, loves the Ironbound, and I've said it before and I'm going to say it again. This community made me who I am, and I just want to give back because I'm in a position to now. Como objetivo, o agora candidato referiu: Well, my main goal is to keep the East Ward strong, especially the Ironbound, keep it the pipeline of the city. And the main reason is because I believe that we're falling behind a little bit. My 2 main points are going to be crime and quality of life issues. We need to feel safe. We need to walk our streets. We need to know that the police are protecting us. And quality of life, like anywhere, right? We're taxpayers.
we take pride in the Ironbound. We take pride in the East Ward. We want our garbage picked up on time. We want, our potholes fixed. Somewhere along the lines, we forgot that elected officials work for the community. The community doesn't work for elected officials, and that's what I'm here to change. Realçando de seguida a importância do voto. In order for us to actually make changes down here, we have to come out and vote, and we have to care. And I think, for the most part, everybody does. And I think everybody's starting to see that we definitely need a change down here. Ora, vamos especular. Que é Sim, como Luís, quem diz, quando o primeiro candidato lança a primeira pedra, nós lançamos as outras todas. Sim, eu acredito que nas próximas semanas irão surgir 2 ou 3 outros candidatos. Portanto, já sabe que Anthony Campos é candidato. Não se sabe muito bem se Augusto Amador se recandidata ou não. Há nomes também como Michael da Silva que poderão estar nas cogitações para uma possível candidatura. Jonathan Seabra é outro nome que penso que deverá avançar. Depois temos também Cristóvão Fonseca, que poderá ser, tal qual como nas últimas eleições, um dos nomes dentro da comunidade latina. E depois temos também a representante afro-americana, que normalmente concorre sempre. E eu acredito que a 13 meses das eleições haverá ainda muito... Acho que há candidatos a mais. Luís, o número de candidatos vai determinar, no meu ver, quem poderá ganhar as eleições. Porquê? Porque uma maior, quanto maior for a divisão de votos, mais possibilidades 2 candidatos têm de ganhar. E eu posso avançar com o nome, se não te importas. Eu penso que, neste momento, se Augusto Amador concorre, é sempre candidato. Sim, claro. Se não concorre, eu acredito que Anthony Campos poderá estar na linha da frente. Agora, faltam 13 meses, falta muita coisa para vermos o que é que vai. A assinalar sobre o Luís Weber, portanto, é o primeiro a dar um primeiro passo. Eu acredito que esta aposta tem a ver também com... Para além do ABC, quem é o Luís Weber? Tem alguma coisa a ver com a comunidade portuguesa? Sim, é filho de pai português, que nasceu no Ironbound, portanto, não falou português, mas entende português, portanto, expressa-se, tal qual como outros candidatos, melhor em inglês. Agora, eu penso que ele procura ganhar um maior conhecimento de causa, mesmo sendo residente do Ironbound desde sempre esteve conectado mais com o bairro Norte, devido ao facto de ter sido polícia lá, mas vamos ver como é que as coisas vão decorrer. É interessante. Esquecemos do Ricky Durães também, não é? Não, eu acredito que tu poderás ser uma grande alternativa. Mas deixa-me dizer tal que eu hoje, por acaso, tive a oportunidade, depois do almoço, de falar com 2 ou 3 pessoas. Eu acredito que vai haver, portanto, uma possível candidatura de um nome muito, muito conhecido, não há variação, mas para concorrer contra Ras Baraka. E isso irá baralhar as contas. Já estou a ver quem é. Sim, Tony Carreira. Tony Carreira, talvez, mas não? Deixaremos isso para uma próxima oportunidade. Vamos esperar. A Autoridade Europeia do Medicamento anunciou hoje que há uma possível ligação entre a vacina da Johnson & Johnson com coágulos sanguíneos. Contudo, a mesma defende que os benefícios da toma desta vacina superam os riscos que possa causar. A Agência Reguladora de Medicamentos da União Europeia anunciou hoje que encontrou uma possível ligação entre a vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson e coágulos sanguíneos extremamente raros. Contudo, os especialistas da agência reiteram que os benefícios da vacina superam os riscos. A Agência Europeia de Medicamentos reagiu depois de um número muito pequeno de casos de coágulos sanguíneos ter sido detectado em pessoas que receberam a vacina nos Estados Unidos. A EMA afirmou ainda que deverá ser colocado um alerta sobre os coágulos sanguíneos nos rótulos da vacina e que essas doenças raras do sangue devem ser consideradas efeitos colaterais muito raros da vacina. Todos os casos ocorreram em pessoas com menos de 60 anos, mas a EMA disse que não foi capaz de identificar nenhum fator de risco específico. As autoridades identificaram 6 casos de coágulos sanguíneos altamente incomuns entre quase 7 milhões de pessoas que foram imunizadas com a vacina da Johnson & Johnson nos Estados Unidos. Em Portugal, há menos 25 pessoas internadas nos hospitais por Covid-19 e mais uma pessoa nos cuidados intensivos. O número de recuperados continua a ser o mais elevado que o de novas infecções, o que é bom. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 5 mortes e 424 novos casos relacionados com a Covid-19.
No que diz respeito aos casos ativos, estes diminuíram em 483, os recuperados são mais 902 e há ainda a registrar mais 1043 contactos em vigilância em relação ao dia de ontem. Há menos 25 internamentos, são atualmente 429 no total. Destes, 113 pessoas estão em unidades de cuidados intensivos, mais um do que na segunda-feira. Por regiões, o Norte contabilizou mais 129 casos e um óbito. Já o Centro registrou mais 34 contágios nas últimas horas e também soma mais uma morte. A região de Lisboa e Val do Tejo foi a que hoje mais casos e vítimas mortais somou. Foram mais 153 infecções e 3 mortes. No Alentejo contabilizaram-se mais 41 novos casos e no Algarve somaram-se hoje mais 28 infecções. Na região autónoma da Madeira foram registados 23 novos casos e os Açores contam com mais 16 novas infecções. O maior número de óbitos concentra-se nos idosos com mais de 80 anos e continuam a morrer mais homens do que mulheres devido ao novo coronavírus. A terceira e penúltima fase do desconfinamento em Portugal começou esta segunda-feira. Estudantes do ensino secundário e superior regressaram às aulas. Os centros comerciais reabriram e no restaurante já é permitido utilizar os espaços interiores para serviço de refeições. Portugal deu esta segunda-feira mais um passo em direção à normalidade e entrou na terceira fase de desconfinamento. Os cerca de 300 mil estudantes do ensino secundário e quase 400 mil do ensino superior regressaram às aulas presenciais. O avanço foi, em alguns casos, acompanhado de medidas sanitárias adicionais, de forma a garantir o controle da Covid-19 nos estabelecimentos de ensino. Também a reabertura dos centros comerciais contou com grande afluência. No maior centro do país, longas filas de espera aguardaram por poder voltar a visitar as lojas. À exceção de 10 concelhos onde a incidência do vírus é maior, é novamente possível sentar-se no interior de restaurantes, cafés e pastelarias, mas a permanência está limitada a grupos de 4 clientes no máximo. Nas esplanadas, o limite passa a 6 pessoas por mesa. As regras para a circulação aérea mantêm-se, mas desde sexta-feira, os voos com origem ou destino no Brasil e Reino Unido voltaram a ser autorizados para viagens essenciais. A fronteira terrestre com Espanha vai, no entanto, permanecer fechada nos próximos 15 dias. Caso a evolução da pandemia no país seja favorável, o governo português pretende iniciar a quarta e última fase do desconfinamento em 2 semanas. Como já referimos, a terceira fase de desconfinamento, que ontem entrou em vigor, aliviou algumas restrições implementadas em fevereiro. No entanto, as medidas do governo para diminuir os casos de Covid-19 durante este tempo foram prejudiciais à economia, especialmente para pequenas e médias empresas. O Ricardo Pereira perguntou a alguns comerciantes se concordaram com as restrições implementadas durante os últimos 2 meses. Portugal está em confinamento desde 15 de janeiro deste ano, altura em que o país apresentava dos piores números do mundo em termos de novas infecções por Covid-19 a cada 100 mil habitantes. O executivo de António Costa viu-se então obrigado a tomar medidas drásticas, o confinamento total e o encerramento de grande parte do comércio. Desde então, as restrições aligeiraram, ainda que a conta-gotas, mas deixaram marcas em vários setores. Perguntámos a alguns empresários a opinião sobre as medidas adotadas pelo governo durante os últimos meses. É difícil a gente dizer se concorda ou não. Por quê? Porque a gente tem que se cuidar também. E a gente sabe, se abrir tudo, vai virar uma bagunça e vai voltar a outro confinamento. Então, eu sou de acordo, sim, eu sou de acordo. As pessoas na mesa, as máscaras, as higienes que a gente tem que ter aqui dentro, tudo. Então, eu estou de acordo, sim. Acho que não tem lógica nenhuma. Até há 15 dias estávamos a trabalhar só com a esplanada e as salas completamente... Acho que não tem lógica nenhuma. E quando realmente as esplanadas não têm condições... basta chover, as pessoas ficam logo limitadas ao espaço e é muito complicado. Porque eu compreendo as medidas, não concordo com todas, mas acho que o que temos que fazer é dentro da lei, conseguir soluções ou formas de chamar a clientela. Por exemplo, uma das coisas que fizemos ao fim de semana foi, normalmente só abríamos ao meio-dia, e então começámos a abrir às 9h30 e servimos branches até à 1h, que começámos em novembro, quando começou as restrições do fim de semana. E tem corrido bastante bem. Sim, concordo plenamente. Tem que ser mesmo, tem que... Embora haja sempre vozes contra, não é? Está sempre a haver sempre pessoas contra, mas
penso que é essencial para todos nós. Esperemos que a coisa melhore agora daqui para a frente, vamos ver. É sempre difícil aceitar estas medidas, mas tem que ser. E eles, com os técnicos de saúde, é que sabem aquilo que é melhor para o país. Tem que aceitar. Eu concordava com estas restrições, se estas restrições ou se isto se refletisse noutros setores. Eu, por exemplo, não consigo concordar. Como é que, por exemplo, este restaurante aqui em frente ou outros pequenos negócios estão fechados e você vê, por exemplo, o metro, vê o comboio da linha de Sintra e está completamente à pinha todos os dias. Portanto, há coisas que não fazem sentido. Porque é que isto que é vital para a nossa economia está fechado? Porque é que pequenos negócios estão fechados, tabacarias, lojas mais pequenas do tamanho da minha. Nós somos uma loja de rua, somos uma loja centenária. Agora, não consigo perceber, quer dizer, porquê? Por um lado estamos a confinar e estamos a debilitar e a estragar o comércio, o pequeno comércio neste caso. Por outro lado, abrimos completamente tudo o que é transportes e tudo o que há alguns ajuntamentos e alguns comícios, percebe? Isso é que eu não consigo entender. No dia 3 de maio, inicia-se, à partida, a última fase do desconfinamento em Portugal. A partir dessa data, restaurantes, cafés e pastelarias voltam a funcionar sem limite de horário, no máximo de 6 pessoas ou 10 em esplanadas. Poderão também realizar-se grandes eventos, praticarem-se desportos coletivos e ginásios reabrem sem limitações. Um regresso que se espera à normalidade, mas sempre com polémicas, porque aquilo que foi referido, Luís, um pequeno negócio não abre as portas, mas o metro está à pinha, não faz sentido. É uma coisa, não se pode evitar, não é? E agora, o combate à Covid em Portugal foi iniciado por um elemento da extrema-esquerda que, segundo o nosso colega Camilo Lourenço, fez um péssimo trabalho. A Lourenço admira o militar que atualmente comanda o Task Force com brilhantismo, o almirante Gouveia e Melo. Então, começamos, como é natural, pelo período antes da ordem do dia. E para dizer o quê? Começar pelo sucesso no processo de vacinação em curso, no programa de vacinação. E aqui queria realçar aquilo que aconteceu, quando digo sucesso, digo aquilo que aconteceu no fim de semana. Ou seja, no fim de semana, neste fim de semana que passou, nós registámos um sucesso brutal, que foi 183 mil vacinações. É óbvio que foi de grupos prioritários ainda, nomeadamente professores e por aí adiante. Foi mais fácil organizar aquilo, mas isto mostra duas coisas. Quando você tem gente competente, era uma análise que eu tinha deixado lá mais para a frente, mas vamos tratar disto já, que eu acho que é de realçar, e como você sabe, eu sou muito crítico em relação àquilo que tem sido feito na saúde, mas de cada vez que há um sucesso, porque isto aqui, a vontade não é dizer mal de nada, é registar aquilo que corre bem e aquilo que corre mal, e quando falamos das coisas que correm mal, a preocupação é explicar o que é que pode ser feito para ultrapassar um problema, ou seja, porque as coisas corram bem. Durante muito tempo você ouviu-me aqui dizer que havia erros grosseiros no processo de vacinação. Ora, o principal erro e o mais grosseiro foi terem escolhido um coordenador da Task Force que era um comissário político. Aliás, não era um comissário político, era um comissário da extrema-esquerda. E, portanto, ele vomitava ideologia de cada vez que abria a boca para falar de vacinas. E, portanto, quando você se põe a fazer campanha eleitoral num processo técnico, alguma coisa tem de correr mal. E correu mal, não é? Durante algumas semanas, para não dizer mesmo meses, a única coisa que a gente ouvia falar é de ideologia, menos de vacinação. Ora, no dia em que este foi posto na rua, não é? O que é que aconteceu? Porque, de facto, aquilo não foi de missão coisa nenhuma, foi mesmo empurrado para sair do lugar. O que é que sucedeu? Meteu-se lá uma pessoa competente, chamada Henrique Gouveia e Melo, que é vice-almirante da Marinha. Ora, o que é que sucedeu? Automaticamente as coisas deram um salto para o melhor. Olha, preparação, programação e implementação são estes PPI que eram necessários logo desde o início. E como você percebeu, o anterior coordenador da Task Force não percebia nada daquilo, a não ser de ideologia. Ora, chegou este senhor, e eu quero recordar uma coisa, até por formação minha, de casa, de miúdo, como eu já disse aqui várias vezes, declaração de interesses, o meu pai era militar. E o que é que aconteceu? Os militares já duas coisas sabem fazer, é planear e logística.
Ora, que era exatamente aquilo que o anterior não sabia fazer. Olha, o sucesso está aí. Num fim de semana, garantir 183 mil vacinados num país desorganizado e mal preparado é obra. E, portanto, só há uma coisa que posso perguntar aqui. Porquê é que o Governo não escolheu, logo do início, o Gouveia e Mel? É muito simples. Porque não tinha interesse nenhum em chatear a gente do seu lado mais esquerdo. Agradar a PCP, a Bloco de Esquerda, aquela facção mais esquerda do PS. Ora, deu bota. Portanto, segunda questão, olha, palmas para o trabalho do vice-almirante Gouveia e Mel. Eu acho que percebemos todos aquilo que o Camilo disse hoje. Hein? É uma excelente explicação. Uma excelente explicação e uma... Porque é que o outro não funcionou e este funcionou? E um abanão naquilo que nós chamamos de geringonça. Exatamente, é um abanão, porque ele, como dizem muito bem, os militares têm dois aspectos que são fundamentais, que é a logística e é a preparação. São homens preparados para tudo. Enquanto que o outro, como ele disse, não percebia nada daquilo. Não é? Mas no seguimento de pouco mais de um ano, desde o início da pandemia, como já viu e sabe, muitos negócios portugueses não resistiram a tantos meses fechados. Alguns tiveram mais de um ano fechados. O resultado disso verifica-se na taxa de desemprego, que é de facto a mais alta desde março de 2020. No mês em que se assinala um ano desde o primeiro caso de Covid-19 em território nacional, o desemprego voltou a subir em Portugal. Os indicadores divulgados hoje pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional mostram que em março, mês em que o país se encontrava a cumprir o segundo confinamento geral, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego voltou a subir, atingindo o valor mais elevado do último ano. Este é o quarto mês consecutivo de subida do desemprego registado. No final de março estavam registados nos centros de emprego 433 mil desempregados, um aumento de 2% comparativamente a janeiro e de 26% face ao mesmo mês do ano passado. Se tomarmos como referência o período pré-pandemia, considerando na análise o desemprego registado em fevereiro de 2020, o impacto da pandemia no emprego é ainda maior, um aumento dos desempregados inscritos de 37,1%. Estes números colocam o desemprego registado em março no patamar mais elevado desde o início da pandemia de Covid-19 há um ano. E para encontrar um número de desempregados inscritos nos centros de emprego mais elevado, é preciso recuar a maio de 2017. De acordo com os dados do IEFP, os jovens entre os 25 e os 30 anos são os que mais procuraram emprego no passado mês, o que pode significar que é esta faixa etária mais afetada pela crise provocada pela pandemia. Já em termos regionais, no passado mês de março, o desemprego registado aumentou em todas as regiões do país. Dos aumentos, o mais pronunciado deu-se na região do Algarve, com aumento de mais 54,6%, seguido de Lisboa e Vale do Tejo com mais 40%, e da região da Madeira, com mais 31%. O antigo vice-presidente norte-americano Walter Mondale morreu ontem à noite na sua casa em Minneapolis aos 93 anos. Foi a segunda figura da administração de Jimmy Carter. Mondale foi o primeiro candidato à presidência norte-americana a escolher uma mulher como candidata a vice-presidente. Faleceu Walter Mondale, o antigo vice-presidente de Jimmy Carter e candidato à presidência batido por Ronald Reagan. Mondale tinha 93 anos e, segundo o porta-voz da família, morreu em casa, em Minneapolis, e as causas da morte não foram divulgadas. Progressista, defensor dos direitos cívicos, a América vai recordá-lo como o primeiro candidato à presidência a apresentar uma mulher, Geraldine Ferraro, como candidata à vice-presidência. Filho de um pastor metodista e de uma professora de música, Walter Mondale foi eleito pelo estado do Minnesota, que representou no Senado durante 12 anos. Portanto, vamos sentir a falta de Mondale porque era uma figura icónica, um pouco liberal, mas da administração americana de então, porque Geraldine Ferraro passou a ser a primeira mulher candidata a vice-presidente, não a Sarah Palin, já muito mais à frente e muito recentemente. Bem, no fim de semana decorreu uma operação de limpeza em algumas áreas do Ironbound, organizada pela Associação Cívica de Anthony Campos. A Associação Cívica Anthony Campos realizou no passado sábado
uma campanha de limpeza em algumas áreas do Ironbound, nomeadamente na zona localizada entre a Rome e a Magazine Street, onde o despejo ilegal de materiais e lixo é uma realidade e tem um impacto na qualidade de vida dos residentes. First thing is people got to feel comfortable, right? Quality of life. So right now you're just looking at one thing. You're looking at a cleanup. But like I said, it's part of a much larger picture. First thing we did is we noticed the area was very dark, which with it being dark, it encourages crime and it also makes it easier for people to illegally dump. De modo a conseguir resultados, a organização traçou um plano que incluiu também questões de segurança. We got through all the bureaucracy, all the red tape, and we got all the lights either installed or replaced on every one of these overpasses, starting with Foundry Street and going all the way down to Wilson Avenue. So now the area was bright. So now people at least felt safe. Iniciativas deste tipo somente são possíveis devido a parcerias. We got members of the community involved, we got members of our association involved, and through partnerships with many entities, what you see here today is the result. We've got equipment, we've got dumpsters, we've got supplies, we've got bodies, and we've cleaned up this area really well. Well, this area is only one of 4 areas today that we've cleaned up. And this is something that we're going to continue. Anthony Camp, do rosto da organização, referiu que é importante agir, ao mesmo tempo que lançou o repto a mais voluntários. You see something, you just got to jump in and get it done. The Civic Association, again, this is one thing, but all through the pandemic, we helped deliver food, we gave out food gift certificates. There's so many other things that we have done, but we will keep doing going forward. And what I would like to get out of this is if any of the people watching this want to help, we gladly accept assistance. We want bodies. No final, todos vivemos aqui e todos temos responsabilidade. We're about getting stuff done. This is our community, it's our home, we take pride, and this is what everyone should do. O antigo jornalista do Luso-Americano e diretor do PISC de Elizabeth, Joaquim Martins, foi ontem homenageado pelo clube e pela Comissão do Dia de Portugal da cidade, com uma missa e vigília que decorreu no PISC, onde foi plantada uma árvore e colocado um banco no jardim do clube, em sua memória. O PISC de Elizabeth e a Comissão do Dia de Portugal da mesma cidade homenagearam Joaquim Martins, o jornalista e antigo dirigente, no dia em que se assinalou 6 meses da sua morte. O Sr. Martins era uma pessoa muito querida entre nós. Ele trabalhava com a comunidade toda, mas ao longo dos últimos 4, penso que 5 anos, ele foi diretor aqui de Relações Públicas e era uma pessoa muito querida entre nós, ensinou-nos muitas coisas, então acho que é uma homenagem muito sincera e muito merecida da nossa parte. Mr. Martins will never be forgotten. He's a great loss to our community. He's a great friend that we all miss. He was always there. I mean, I've known Sr. Martins for many years. I was a Boy Scout leader. I taught CCD, so my relationship with him is for over 20 years. He will be greatly missed. He's an icon in our community. We love him, and I believe that he's here with us today. O clube plantou uma árvore no jardim e ao lado foi colocado um banco, oferta da Comissão do Dia de Portugal, de modo a perpetuar a memória de um homem especial, como foi referido por membros da comunidade que com ele conviveram. No meio do nosso clube, um grande português, um senhor que estava aqui a toda a hora, a todo instante que ele podia, para ajudar a comunidade. Como referiram ali, ele trabalhava dia e noite para a comunidade portuguesa. No fim dos eventos, era um senhor que sempre ajudava. O clube fechasse à meia-noite, fechasse à 1, fechasse às 2. O senhor só saía, o Joaquim Martins, quando tudo estava terminado. Deixou muitas saudades, pá. Ainda hoje não acredito, porque tu sabes que foram 3 anos. Eu tenho o prazer de ser o primeiro presidente com quem ele trabalhou. Estava em todas, pá, desde tirar fotografias, pôr blocos aqui nesta fundação do elevador, varrer no parking lot, em tudo. Estou feliz por ele, porque ele está orgulhoso de estar aqui para sempre, com esta árvore, com o banco, ao pé do relógio, que ele adorava e tinha muito orgulho na pessoa que o deu e estará para sempre nos nossos corações.
Na cerimónia esteve presente a viúva de Joaquim Martins, Libânia Martins, que visivelmente emocionada seguiu o desenrolar de todos os acontecimentos, para além dos irmãos, neta e mais família que também marcaram presença e que sentem a sua saudade. Continua. E são estes momentos, são estes momentos que lembram mais ainda mais difícil se torna. Mas é a vida, temos que viver com o que Deus nos dá. Mas eu pessoalmente sinto muita falta dele e creio que todos na família sentem. Mas é só. Antes da vigília foi celebrada uma missa na igreja Nossa Senhora de Fátima, em Elizabeth, e o padre Nuno Rocha benzeu a árvore e o banco e lembrou também o amigo. Mas quando eu vim, ele cobriu logo a minha primeira missa e depois também cobriu outras missas importantes logo no meu primeiro ano. E foi ali que fizemos assim amizades. E depois festas, ele não perdia uma festa na nossa comunidade, na igreja. E então foi fácil simpatizar com ele, foi fácil fazer amizade, por causa daquela simplicidade dele, daquele sorriso dele que era contagiante. Um sorriso contagiante que serviu também outras organizações que se fizeram representar neste momento. O Joaquim era um sócio benemérito de Portamboy, era honorável, foi presidente do clube de Portamboy, foi presidente da mesa da Assembleia e um grande amigo meu, de coração. Era como um pai para mim, deu-me muita força em fazer coisas para a comunidade, ele sempre me estava incentivando. Sou Joaquim no clube Portamboy, sou de uma maneira que eu penso que ele não partiu. Para mim, ele não nos deixou, ele simplesmente está ocupado no outro lado e nesse dia, ou no dia que nós precisamos dele, ele não pode aparecer. Uma homenagem simples, mas de muito significado, a um homem que deixou muita saudade e que será sempre lembrado como uma inspiração para os mais jovens. 1996, eu estava a concorrer para Miss de Perth Amboy. Ele era o juiz de Relações Públicas de uma dos prémios e eu lembro da primeira entrevista que eu fiz. E a partir daí nunca te esqueci o carinho que ele tinha, o orgulho que ele tinha em puxar pelos jovens. Há quem diga que não há insubstituíveis, mas Joaquim Martins deixou um lugar vazio. Sim, um lugar vazio que é praticamente impossível de ocupar. Porquê? Porque Joaquim Martins tinha aquele jeito peculiar de lidar com a comunidade, com as pessoas, o jeito peculiar de dizer as verdades quando tinham que ser ditas, e foi um exemplo, foi um grande amigo, foi um grande profissional e estará para sempre recordado no PISC e noutras organizações. Claro que sim. Bem, agora é a altura do desporto. Sim, vamos agora ao desporto com o Pedro Pires. No desporto, a criação de uma Superliga Europeia com 12 dos clubes mais ricos da Europa continua a causar polémica e muitos jogadores e clubes têm-se manifestado contra. Hoje foi a vez do Benfica que, em comunicado, se manifestaram contra esta nova competição. Os encarnados referem que foram o primeiro clube português a expressar publicamente a objeção a uma Superliga Europeia em novembro do ano passado. Ainda ontem foi a vez do Futebol Clube do Porto tomar posição. Pinta Costa comentou o anúncio de 12 clubes de avançarem com uma Superliga Europeia, confirmando contactos, mas não convite ao Futebol Clube do Porto. O presidente dos Dragões vincou que não houve interesse do clube em participar numa competição que é contra a União Europeia e as regras da UEFA. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, fechou a porta ao possível regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid. Rumor que ganhou forma nas últimas semanas após a eliminação da Juventus da Liga dos Campeões. O presidente do Real Madrid também disse que o clube está numa situação financeira muito difícil e que o dinheiro não pode ser a prioridade neste momento. Mas parece, Ricky, que as coisas não estão a correr bem para os fundadores, ou pseudo-fundadores desta Superliga, e agora já se referiu porquê. Porque, neste caso, o Florentino Pérez diz que o clube está em má situação financeira, daí que precisa de dinheiro, não é? E é um problema porque o projeto foi mesmo suspenso depois de 6 clubes anunciarem formalmente a sua retirada dos 12 primeiros clubes fundadores
que anunciaram o projeto há só 48 horas, metade deles já desistiu. O Manchester City foi o primeiro a cair, seguido quase em simultâneo pelos gigantes de Liverpool, o Liverpool, também o Tottenham, o Chelsea, o Arsenal e o Manchester United. O Atlético de Madrid também está na calha para decidir. O Barcelona deu a voz aos sócios para saber o que é que vai acontecer. E no que diz respeito aos três gigantes do futebol italiano, os meios de comunicação transalpinos deram conta que o AC Milan está prestes a bater com a porta também. Luís. Portanto, dá-me a entender que o futebol inglês é o melhor futebol do mundo. E quando não se conta com ele para uma Superliga destas, deixa de ter valor completamente. Deixa de ter valor porque era o catalisador económico, claro, também, dúvida, não também. Só desportivo, mas também catalisador. O presidente da Juventus também se vai demitir. Portanto, isto causou alguns problemas nos clubes, porque agitou muito as direções e as relações dos clubes com os próprios adeptos. E então os adeptos ingleses, que são fanáticos, não é? Hoje, quando soube que o Chelsea não ia participar, houve praticamente uma manifestação de alegria tremenda entre milhares de sócios que estavam à porta das instalações do clube. Sim, é que há provas emblemáticas e a criação desta liga levava a que outras ligas, como a Liga dos Campeões, fosse equacionada e por isso mesmo os adeptos ainda não estão preparados para uma alteração tão drástica como esta que era pedida e ao fim de 48 horas 6 clubes bateram mesmo com a porta. Bem, vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8302, 1,2044. E também o real 5,52 na compra, 0,18 na venda. Portanto, agora é a altura do tempo, já que chegou o verão, como já dizia hoje, algumas pessoas que eu encontrei durante o dia disseram: olha, já viu, chegou o verão, tudo à fresquinha, não é? Tudo já à com fresquinha. calções, algumas meninas com mini-saia. Eu disse: meu Deus, vem um nevão, lá vai tudo para casa, não é? Lá vai tudo para casa, mas a Mas Catarina... não é assim, ainda é primavera. Então vamos para a Catarina Rebimbas nos dizer o que é que vai acontecer nos próximos dias. Na meteorologia para amanhã está prevista trovoada para Newark com 66 graus de máxima e 34 graus de mínima. Nova York também com trovoada, 63 graus de máxima e 35 graus de mínima. Boston com aguaceiros, 66 graus de máxima e 36 graus de mínima. Hartford também com aguaceiros, 65 graus de máxima e 34 graus de mínima. Danbury com trovoada, 64 graus de máxima e 32 graus de mínima. Miami com trovoada dispersa, 85 graus de máxima e 69 graus de mínima. Palm Coast com céu parcialmente nublado, 83 graus de máxima e 57 graus de mínima. Los Angeles também com céu parcialmente nublado, 65 graus de máxima e 55 graus de mínima. São Francisco com céu parcialmente nublado, 58 graus de máxima e 47 graus de mínima. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. E pronto, e depois do tempo vamos encerrar este espaço, não é, Ricky? Sim, vamos encerrar e regressar dentro de momentos com a linha aberta, por isso fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Grande promoção de queijos castelões por apenas 6,99 a libra. Em todas as lojas Seabra Foods. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater, também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road.
Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Se queres preparar o teu futuro e dos teus filhos, é aí onde é que eu posso ajudar. Temos ao seu dispor seguro de vida, plano de cuidados a longo prazo, garantia de prestação vitalícia e muito mais. A minha missão é para ajudar-te a construir um plano que acorde com as tuas necessidades. Poupa tempo e dinheiro se começas a preparar para o teu futuro agora. Liga-me para uma consulta grátis. Então, seja muito bem-vindo à Linha Aberta, já pode falar connosco, não é? Sim, Luís, e pode-nos ligar através do 973-264-1462, não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Portanto, temos que também duas notícias para já, desejar as melhoras à Neto Fonseca, na medida em que um acidente de percurso jogou e o Cristiano Ronaldo não a poupou. Eu acredito que ela estava à espera de ser contratada para a Superliga Europeia, mas vais ter que esperar para a próxima. E o momento competição. mais triste, Fernando Narciso, um português de Elizabeth, morreu, faleceu, de Union, aliás, faleceu, e vai ter o seu, portanto, a sua cerimónia fúnebre na próxima sexta-feira, portanto, a visita fúnebre. O funeral, na quinta-feira, aliás, e na sexta-feira é efetuado o funeral. Portanto, as nossas condolências à família deste português que desapareceu prematuramente. E agora sim, vamos à Linha Aberta, porque na Linha Aberta as pessoas expõem os seus problemas, as suas dúvidas, e nós estamos aqui para resolvê-las. Então vamos lá. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Olá, boa noite, como está? Escuta uma coisa, eu estive a ouvir um programa de vocês sobre o lixo no Armando e não fizeram o lixo, limparam e tudo. Vamos ver agora, por exemplo, você não tem culpa nem ninguém. Em Norte Newark, o lixo que lá há, eu vou pagar um ticket, vou ter que tirar a conta agora em dezembro. E eles deram-me uma multa, e não, um ticket, puseram lá que o lixo não era meu e tem que ir lá ir à conta, né? Agora, o lixo grosso foi posto a semana passada, está lá em um metro. Norte Newark é um mess. Claro. Então, como é que a gente pode manter aquilo limpo? Ok. E não, é impossível. Eu falei com a pessoa do Black e ela disse-me, olha, tira fotografias e manda para a cidade que eu sei o que é que é de fazer. Qual é a rua em Norte Newark? Em Norte Newark é a 5, é a 6, é a 4, é a 8, por aí afora assim, a 11. É uma tristeza aquilo. Eu na 6 deram-me uma multa, um ticket, tenho que ir agora à corte, o lixo não é meu, quer dizer, está por todo tirado. Eu acho muito que é aborrecido. É preciso falar com o Mayor. Eu acredito que nós temos um walkthrough de community com Aníbal Ramos, marcado para um par de semanas. Eu acho que será bom que o vereador também do Bairro Norte tenha conhecimento desta situação. Já o contactou? Não, eu não contratei, não contratei porque eu nem sei quem é o... Contratar não é bem assim. Não é? Pois é, deve contactar o vereador, porquê? Porque principalmente se apanhou uma multa de lixo que não é seu, eu penso que Aníbal Ramos poderá responder e ajudá-lo nesse processo, porque não é uma multa barata. E o senhor exatamente, e o senhor não tem culpa porque foram ali despejar e infelizmente
nós temos muitos criminosos que fazem isso, não é? Henrique, escuta uma coisa. Aquilo, a multa que é, o que é, nem diz o que é. A gente é que vai à computadora, é que diz que é do lixo, que não diz que é do lixo, que não é nada. Quer dizer, diz que é um ciclo para ir à costa, tem que ir à costa, mas não diz qual é a solução, não diz que é lixo, nem que é nada. Quer dizer, Pois, o computador, estou a perceber. é lixo. Não, vamos ter que resolver isso, falar com o Aníbal Ramos, e o Ricky tem uma excelente relação, como eu, mas de qualquer maneira podemos intervir nessa área e dizer para terem mais atenção àquelas ruas, porque afinal de contas moram ali portugueses que não têm nada a ver com o assunto e que são prejudicados com este lixo. São prejudicados. Chamado illegal dumping, não é? Eu vou ficar com o seu número de telefone e depois precisarei de informações adicionais, está bem? Ok, Sr. Rico. Muito obrigado. Boa noite e muito obrigado. Illegal dumping é de facto uma coisa que acontece por frequência nas nossas comunidades. Por frequência, e eu quero aproveitar para agradecer à capitã do Condado, Helena Oliveira, que me enviou há um par de dias portanto, 2 notificações do Condado de 2 residentes de Kearney, um deles de apelido português ou brasileiro, que portanto, foram multados, foram portanto, presos por estarem a cometer esse despejo ilícito na área do 21, portanto, que é uma área bastante propícia, debaixo das pontes, aí nessa área de Norte de Newark. Portanto, será então temos que felicitar a capitão Helena Oliveira pelo trabalho. Então vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite, faz favor, minha senhora. Eu estou a chamar, olha, para já eu quero agradecer o vosso programa, que é muito bom. Muito obrigado. Dar os parabéns. E queria fazer uma pergunta. Os meus sogros receberam este pacote de estímulo, mas só recebeu um. Eles depositam-lhe diretamente à conta, porque ele é reformado. Mas eu queria ver o que é que me podiam dar uma informação, como é que ele deve fazer. Quantas pessoas são? Portanto, os seus sogros deveriam ter recebido 2 e só receberam 1, não é? Sim, sim. Portanto, pode ser por vários motivos, poderá ser uma investigação. Contacte o site do irs.gov e veja através do número de seguro social que está a faltar, portanto, se é do seu sogro ou sogra, exatamente o que está a acontecer. Agora, eu quero lembrar que estão a ser emitidos ainda muitos pagamentos. Amanhã vão ser emitidos uma nova rodada de pagamentos e há agora já, eu por acaso estava a ler isso, um grupo de senadores democratas que incluem Ron Wyden de Oregon, Elizabeth Warren de Massachusetts e Bernie Sanders de Vermont, que querem o 4º pacote de estímulos. Olha, uma coisa, não mudaram de endereço, pois não? Não. Ótimo. É uma investigação. Eu tenho um aviso a fazer porque nos foi pedido e as polícias, praticamente toda a América, já sabem o que é que se passa e então nós fomos contactados por esta razão. Há por aí uns bandidos, uns criminosos, uns burlões que andam a telefonar para a casa das pessoas a dizer que têm um pacote de estímulos para eles. Para já, perguntam se já receberam e dizem que são do IRS. Depois a pessoa diz, não recebi, então dê-me lá os seus dados, que é para ser enviado imediatamente. E há muitas pessoas, sobretudo de idade, que fazem boa fé destas chamadas e que dão o número de segurança social, data de nascimento e tudo isso. São burlas que depois são utilizadas contra essas pessoas. Por favor, não aceite chamadas do IRS por telefone ou da Companhia das Águas, PSE&G, Social Security, eletricidade, polícia, coletes à prova de bala. Não vá nisso. Seguros, então seguros, meu Deus. Vacinas. Neste momento também estão a contactar, a pedirem, portanto, o número de cartão de crédito para que a pessoa possa ser vacinada automaticamente. Não dê o seu número de cartão de crédito. E não compre vacinas ilegais. Não compre vacinas ilegais, portanto... Pode estar a comprar só água, não é? Estão aí todos os dias. Portanto, já sabe o que é que deve fazer. Vamos a mais uma chamada telefónica. Muito boa noite. Boa noite. Uma linha aberta. Boa noite. Viva. Então. Pronto. Diga, estou a ouvi-lo. Boa noite, Sr. Luís e Sr. Rique. Então. Eu só queria fazer um apelo. Sim. Para
porque é que não podemos eleger o Ricky para vereador da Câmara aqui de Norte? Olha, meu amigo, por 2 motivos. Não pagam suficiente. Vamos fazer um esforço. Não pagam suficiente e não estou interessado. E depois não vivo em Newark também, o que... Era mais difícil. Não quero ter carreira política, só sou se for para ser o assessor do Luís Pires. Não, se iríamos os dois, tínhamos que ir de braço dado para isso, porque eu sozinho também lá não ia. Mas há outros. Há outros que não conhecem a cidade como o Rico conhece, aqui de Norte. Porque é que não podemos elegê-lo fazer uma vaquinha para... Não era uma má ideia. Olha, eu votava nele e tenho a certeza que muita gente também votava. Já há gente ali dentro a dizer que te fazem a campanha política, etc. Assessores de seguranças, tens assessores de imprensa já. O Fernando Santos era o meu PR, o meu public relations. A gente brinca muito com isto. O Rico tem capacidade para isso? Pois tem queda, tem, e não sabe é para que lado é cá de cair, mas tem. Cai no meio e espalha-se a cumprir. Olha, um grande abraço e muito obrigado pela sua sugestão e até é muito agradável. Prazer em ouvi-lo e muito obrigado. Vamos a nova chamada telefónica. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Está alguém em linha aberta? Vamos à próxima. Muita gente está ali à espera de ouvir na televisão e depois são 12 segundos. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, diga. Sou Luís, sou Ricky. Parabéns pelo vosso programa que fazem. Eu sou António, sou de Filadélfia. Queria fazer uma pergunta. Eu estou a pensar em ir para Portugal no próximo ano. E eu estava a pensar em levar um carro para lá. Qual é a vantagem e desvantagem? São muitas. Há várias a ter em conta, não é? Mas depende do carro. Porque se vai levar um carro... tem que ser homologado. Tem que ser, portanto... Eu, em princípio, era para levar tenho um Mercedes, é para levar um Mercedes. Pronto. Mas eu já me informei que tem que haver certas mudanças, tem que haver. Exatamente. E eu estava a pensar, porque eu aqui vou ter que vender o carro. E se eu, um caso, levasse um carro Sport? E o senhor vai de vez para Portugal ou só vai por um determinado tempo? É de vez. É de vez. Quero o meu conselho. Que eu já fiz isso. Já levei um Mercedes para Portugal. Não vale a pena. Se eu compro um carro lá, são extremamente baratos agora. Não faça isso. O contentor custa-lhe uma fortuna. Depois, ou vai para Lisboa, ainda é mais caro do que ir para Calais, em França, ou para outro porto europeu. Registar o carro custam várias milhares de euros. E depois a manutenção, porque, como já disse, tem que ter um catalítico, tem que ser homologado. Muitas vezes o 250 é daqui, corresponde ao 360 de lá. É uma confusão. Portanto, não compensa, meu amigo. A sério. Não compensa. Muito obrigado pela informação. Um grande abraço. Muito obrigado também. Muito obrigado. Boa noite. Aliás, tínhamos uma ideia, esquecemos, mas é importante saber aquilo que nós tencionamos fazer. As pessoas que têm problemas de não terem recebido ainda a devolução do dinheiro da TAP, se o nosso telespectador não recebeu a devolução há mais de 6 meses ou há mais de um ano, nós queremos fazer e patrocinar uma petição de forma que vamos aceitar nomes e telefones de pessoas que ainda não receberam e as quantias. E temos um e-mail que foi criado para isso, que iremos passar amanhã em rodapé. Eu só quero, portanto, ter isso aprovado, porque se nos envia a informação por e-mail, poderemos ajudá-lo muito melhor. Exatamente. E se tivermos 500 pessoas ou 600 com problemas desses, é mais fácil pegar nessa petição e entregá-la aos jornais em Portugal ou então à própria TAP, para que toda a gente saiba que, afinal, os portugueses daqui, muitos ainda são tratados como portugueses de segunda classe, que é uma coisa que eu não admito. Vamos à última chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite, então. Tudo bem? Tudo bem, Ricky? Sim, sim. Olá, como está? Olha, aqui fala José Francisco. Ok. State of Maryland. Ótimo, Maryland, ótimo. Então, o que é que tem para me dizer? Não sei se podem dar a informação que eu preciso. Diga. Tenho 86 anos, sou reformado em Portugal, sou reformado aqui. Mas sabe uma coisa, você tem voz de 40 anos, pá.
Como? Tem voz de 40 anos. Ah, sim. Era bom. Diga lá. Não vai diretamente ao banco. Sim. Lá, e eu gostava de transferir para aqui, não consigo saber a maneira. Sabem alguma informação que me possam dar? Sim, portanto, a sua entidade bancária em Portugal o senhor tem acesso à conta online. Portanto, já tentou fazer isso? Já tentou aceder a conta online? Não. Correto. Qual é a entidade bancária que tem lá? É o BPI. Ok, portanto, deve contactar o BPI. Tem cartão de multibanco de lá? Não tenho, não. Ok, eu penso que a maneira mais fácil é o senhor pedir um cartão de multibanco, entrar em contacto com o BPI e a partir daí poderá sempre manusear a conta da maneira que quiser. Automaticamente pede também, portanto, o acesso à conta online e pode fazer transferências bancárias por wire transfer ou do modo como quiser. Se tem algum... Mas eu tenho também uma solução para si. Nós temos um grande amigo com quem temos uma relação muito grande e que foi, de facto, também um líder comunitário aqui na nossa comunidade, que está neste momento a chefiar uma delegação em Braga do BPI. Nós podemos contactá-lo e saber como é que o senhor pode fazer e talvez ele o ajude. Portanto, vamos ficar com o seu número de telefone, está bem? Pronto, então muito obrigado. Nada, e depois vamos lhe dizer o que é que tem que fazer, está bem? Estou a falar do nosso amigo Dr. Ricardo Bruxado, yeah. Exatamente. Portanto... E olha, a minha mulher diz que lhe quer fazer uma pergunta, Sr. Luís. Faz favor, diga. Eu quero perguntar se tem alguma coisa a ver o Conselho do Fundão e Distrito de Castelo Branco, Já me perguntaram várias vezes, eu acho que o meu avô não andou por lá, não. Não, é que... Foi padre. Parecido. Não. Sou um bocadinho, quer dizer, a família é um bocadinho mais acima da área da Beira Alta, das faldas da Serra da Estrela, mas Fundão, não. E sabe porquê? Porque houve uma pessoa que entrou em contato com a minha família há uns anos, é um padre do Fundão, que disse que era irmão do meu avô, mas desconhecemos. Portanto, aqui há um Castelo Branco, Fundão, há aqui uma relação qualquer que eu não consegui ainda perceber, porque se calhar já passaram mais de um século e a gente também não sabe. E nunca se sabe o que é que o avô andou por lá fazer. Exatamente. Prazer em ouvi-lo e muito obrigado. Não era ele, mas ter os seus avós. Sim, não sei, sinceramente. Nunca falámos. Lembrar uma família. Claro. Muito obrigado também. Prazer em ouvi-la. E agora, um bocadinho da pausa, vamos voltar já. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Pronto, e agora chegamos à altura dos aniversários. Vamos saber. Happy birthday to you. É contigo. Sim, vamos lá então. Parabéns, Cidália Alves, 67 anos de idade. Muitos parabéns. E depois da Cidália, a quem nós desejamos muitos parabéns, com certeza que já superou as velas e já comeu um bocadinho de bolo. Nós não temos bolo hoje aqui. Temos ali uma bola de Berlim, não é? Eu ando à procura delas, mas o Joaquim Matos não me traz. Vamos ao Luso-Americano edição de hoje, edição papel, que pode obter amanhã na sua loja, no seu estabelecimento preferido, ou no seu café, com temas muito interessantes. Vamos ver a edição do Luso. Metade dos adultos dos Estados Unidos já recebeu pelo menos uma dose da vacina. O Sport Clube Português com direito a placa na Rua das Esquinas da Prospect e Ferry Street em Newark. O português é tenente na mais antiga Universidade Estadual de Connecticut. Orlando Oliveira tem 46 anos e tem um cargo de chefia na Central Connecticut State University Police Department em New Britain. Louis Weber apresentou o primeiro candidato a vereador no bairro leste de Newark e anunciado à Superliga Europeia debaixo de grande polémica que estamos a desenvolver. Que acho que já foi, não é? Portanto, há ali alguns
presidentes de clubes a chorar, não é? A chorar, muitos diretores. Eu penso que nos informaram há bocadinho que há alguém que se demitiu já no Manchester United. Exatamente, também. Muitas cabeças vão rolar. Exatamente. Pronto, chegamos ao final desta emissão e agora, como é habitual, os dois nesta camarazinha aqui do meio, vamos dizer boa noite, tchau, tchau, até amanhã, se Deus quiser. Voltaremos ao seu contacto quando forem 7h30 em ponto. Até amanhã. Boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.